Bom, na sequência do debate, o companheiro Luiz Carlos Azenha, do blog Via o Mundo. Boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite. Acho que o Rui disse praticamente tudo, Rui. Matou a gente, né? Não, tenho certeza que você tem mais para falar. Bom, eu vou, então, reforçar alguns pontos do que o Rui disse, a partir, inclusive, da minha própria experiência pessoal. Eu, quando escrevo sobre o golpe de 2016, inclusive num livro que a gente escreveu, os blogueiros, jornalistas, ativistas, escrevemos um livro chamado Golpe 16, o meu artigo toca um pouco nisso, que é a questão da Globo e do monopólio da Globo. Então, eu vou começar, Rui, reforçando o que você disse, porque eu era repórter da Globo em 2006. Eu tinha voltado dos Estados Unidos, onde eu fui correspondente durante muitos anos. Eu fui correspondente desde 85, primeiro pela Manchete, depois pelo SBT, e voltei para o Brasil, voltei como correspondente da Globo. Aí voltei para cá, eu era repórter da Globo aqui de São Paulo. 2006 foi minha primeira campanha, e a minha tarefa era acompanhar o Geraldo Alckmin. Eu era o repórter que acompanhava o Geraldo Alckmin na reta final da campanha. Como repórter, nós aqui todos percebemos, um grupo significativo de repórteres da Globo de São Paulo percebeu que havia uma tentativa da empresa de influir no resultado da eleição de 2006. Foi o motivo pelo qual o meu colega, Rodrigo Viana, escreveu uma carta, que ficou muito conhecida na época, no momento em que a Globo decidiu que não ia renovar o contrato dele como repórter. Ele escreveu essa carta denunciando o que nós todos havíamos testemunhado ao longo de 2006. Uma tentativa de interferir no resultado da eleição presidencial, feita de uma maneira muito discreta para quem está do lado de fora, mas para quem está do lado de dentro, muito visível. Se manifestou de várias formas, dentre as quais, na escolha das pautas. As denúncias contra o PT eram sempre, ao longo de 2005 e 2006, elas ocupavam um grande espaço nos telejornais da Globo, e as denúncias que eventualmente saíam contra outros partidos ou candidatos ocupavam um espaço muito menor, ou eram jogadas do Jornal Nacional, que sempre foi o principal espaço noticioso da emissora, para telejornais com menos audiência. Então, eu testemunhei isso como repórter da emissora em 2006, foi um dos motivos pelos quais, inclusive, depois de 2006, eu pedi a antecipação, o fim antecipado do meu contrato. Eu tinha um contrato com a Globo, que ainda duraria mais 2 anos, e eu pedi que ele fosse extinto, porque eu já não me sentia mais à vontade de trabalhar para a emissora depois do que aconteceu em 2006, mas não foi o único, outros motivos pessoais também jogaram um papel nessa minha decisão. E eu, quando escrevi sobre isso, sempre no meu blog, inclusive, eu falo que a Globo foi a central do golpe. Por quê? Porque dentro da imprensa brasileira é possível fazer distinção, sim, entre diferentes veículos, embora eles tenham uma linha, especialmente agora, no golpe, tiveram uma linha muito parecida. E aí eu quero voltar a um ponto, antes de avançar na minha crítica, voltar a um ponto que você tocou, Rui, que é a questão da pouca ação do governo do PT. Eu me lembro que, recentemente, num evento com o senador Roberto Requião, do PMDB, ele contou um caso que é bastante conhecido, que se deu quando ele era governador do Paraná. E o Requião fez uma coisa muito interessante no Paraná, quando ele foi governador. Ele pegou a TV pública do Paraná e começou a fazer uma programação muito interessante, uma programação crítica. Ele trazia gente de fora do Brasil, ele trazia jornalistas de outros e intelectuais de outras partes do Brasil para participar de programas. A TV pública do Paraná teve um papel muito importante ao longo do governo do Requião. E o Requião, o que ele fez? Ele cortou a publicidade oficial, não distribuiu, por isso que ele é tão criticado até hoje. Ele eliminou a publicidade, a propaganda do governo. Em vez disso, investiu em escolas e em creches do dinheiro. Ele deixou a propaganda do governo apenas para investir, por exemplo, quando era necessário, para campanhas de vacinação, coisas de enorme interesse público, né, necessidade pública.
e investiu na TV pública do Paraná e promoveu programas muito bacanas. Eu participei num deles, inclusive, e eram debates de altíssima qualidade. Fez uma espécie de democracia direta, o Requião. E aí, no governo Lula, quando o Lula estava no poder, o Requião foi a Brasília e discutiu isso com o Lula. O Lula ficou entusiasmado, falou, puxa vida, Requião, que legal o que você está fazendo com a TV pública do Paraná. Então, ele falou, Lula, você tem que fazer isso com uma emissora pública brasileira, uma EBC, que, eventualmente, o Lula viria a criar mais tarde. E o Lula falou, vai lá e conversa com o Zé Dirceu, que estava na Casa Civil. E o Requião foi, conta ele, que, conversando com o Zé Dirceu, disse, Zé Dirceu, então, o governo precisa ter a sua TV, precisa ter a sua voz. E o Zé Dirceu disse, não, a gente já tem. Como assim? Não, a gente tem. Nossa TV é a Globo. Então, isso dá para vocês a dimensão dos erros cometidos pelo PT quando o PT estava no poder. E o PT ele não apenas fez o que o Rui, deixou de fazer o que o Rui disse em sua fala, ele fez mais que isso. O PT ele fortaleceu o monopólio da Globo. Ele não só não criou uma alternativa, como ele fortaleceu. E apenas um dos exemplos que eu vou dar para vocês sobre o fortalecimento foi em 2010, no governo Lula. O PT, o Lula e Dilma, eles, na verdade, nunca se prepararam para uma crise econômica. Eles assumiram o poder num momento em que as commodities estavam em alta, que o Brasil estava com exportações valorizadas, e nunca o PT e os seus governantes, seus líderes, nunca se prepararam para o que a gente viria a viver depois, em 2008. Em 2010, o Lula estava no poder, o PT foi aprovado o projeto de lei 12.232, e o autor desse projeto era um deputado federal do PT à época, depois ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso. Esse projeto legalizou o chamado bônus de volume, sobre o qual a gente falava aqui um pouco antes do debate. Bônus de volume, eu vou fazer uma explicação. É complicado, eu vou fazer uma explicação grosseira para vocês, assim, bem simples. Uma agência de publicidade, isso aí a gente brinca dizendo que é o jabá oficializado. Corrupção. O que é isso? Uma agência de publicidade, quanto mais ela concentrar o dinheiro dela num veículo, mais a chance tem ela de levar uma grana de volta, chamado bônus por valorização, BV. É uma espécie de jabá. Quer dizer, as agências, elas têm interesse em concentrar a verba no número, porque dá menos trabalho, inclusive. Então, elas concentram a verba, quanto mais elas pulverizarem a verba, o retorno delas não é garantido, elas ganham por concentrar a verba. Então, eles fazem um acerto com a Globo, vamos dizer, que é a que tem mais poder de barganha. A Globo é, por seu poder, por ter a audiência que tem, por ter a rede que tem, é ela que pode barganhar melhor com as agências de publicidade que representam a Ford, a Petrobras e todas elas. Então, a Globo fala, olha, se você tem aí 100 milhões da Petrobras, coloca 90 comigo. Se você colocar 90 comigo, eu te dou tanto de bônus por valorização. É um dinheiro, inclusive, que a Globo pode antecipar para as agências. Então, aí é a vida boa da agência de publicidade, ela tem todo o interesse em concentrar a verba. Ela poderia fazê-lo, concentrar tudo no Causa Operária. Mas é óbvio que ela não vai fazer isso, vai fazer na Globo, porque a Globo, além de ter identidade ideológica com a agência, vai atingir um grande número e vai dar pouco trabalho. Ele bota 2 caras para cuidar da relação dele com a Globo. Então, isso foi assinado. Olha, um deputado do PT, que formalizou, que já era, isso já era uma coisa de uso no mercado publicitário, só que era ilegal. Quer dizer, o Zé Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, que defendeu a Dilma no impeachment, foi o autor do projeto que o Lula sancionou em 2010. É um projeto extremamente concentrador da publicidade, que vai contra tudo que a gente batalha. Então, a gente não deve se iludir, porque olha isso aqui, o PT, ele não só
não criou alternativas, ele não fez uma política pública para fomentar na mídia o que fez na cultura, por exemplo, os pontos de cultura. Na cultura, o PT fez coisas muito bacanas. Com o ministro que depois veio aqui, que me fugiu o nome agora, veio trabalhar com o Haddad, com o Juca Ferreira. Ali o PT acertou muitas coisas na cultura, mas na área da produção de conteúdo de mídia, etc. e tal, o PT não só não fez, como fortaleceu a Globo. E isso apesar do que aconteceu em 2006. Por quê? Não aconteceu isso na Folha, não aconteceu isso no Estadão, não aconteceu isso na Band, mas na Globo, e é por isso que eu falo, voltando à questão da central do golpe, na Globo houve uma limpeza ideológica. Houve. 2006 foi a marca de uma limpeza ideológica, porque aquele ano em que o Rodrigo Viana não teve o seu contrato renovado, em que eu acabei saindo por decisão pessoal própria, mas aquele ano, lá atrás, tinha sido o ano da demissão do Franklin Martins na Globo. A Globo promoveu uma limpeza ideológica de jornalistas que, eventualmente, poderiam se opor à sua linha editorial, porque ela já estava pensando no futuro. Ela estava pensando em derrotar o PT em 2010, não conseguiu em 2006, tentou em 2010, tentou em 2014. Mas eu acho que a gente não pode confundir, né? O comportamento da mídia em relação à cobertura de eleições é uma coisa, o golpe é outra. O golpe, de onde veio o golpe? O golpe vem da chegada da crise ao Brasil. A crise que o Lula no poder conseguiu adiar, através de várias medidas anticíclicas, né, de investimento público, basicamente. Ele chega ao Brasil com força no final do governo Lula e início do governo Dilma. E a Dilma contribuiu com isso ao assumir e dar uma guinada à direita, solapando a própria base que a elegeu. Um erro, na minha opinião, um erro político grave. Poderia ter caído? Poderia. Mas não ter caído sem qualquer tipo de base, porque ela tomou decisões, ela tomou decisões políticas e econômicas ao assumir o governo, inclusive colocando o Levi, que foram essenciais para enfraquecer a sua própria base de apoio político. Um erro grosseiro, um erro de política muito grosseiro. Então, eu acho que a gente não pode fugir a lembrar essa responsabilidade do próprio PT pelos erros políticos, econômicos, grosseiros que cometeu ao longo desses anos todos. Muitas coisas legais, sim, boas coisas foram feitas, projetos sociais, etc. e tal, mas esse ponto central foi não identificar o ponto central ou achar que ia conquistar, né, a mídia. Primeiro, talvez não reconhecer a centralidade da questão da informação, que eu acho que o PT não reconheceu. E também houve uma opção política por não confrontar, por tentar levar sempre na maciota, na negociação de bastidor, nas soluções de bastidor, nunca com um debate público. Nunca houve um debate público, por exemplo, desse tema. A última chance que houve de debater esse tema, a Dilma disse o quê? Que a questão da mídia se resolvia no controle remoto. Ela fez essa declaração. Isso prestes a cair. Bom, dito isso sobre os erros cometidos pelo PT, eu acho que há uma questão muito importante da gente olhar para frente um pouco. O golpe foi dado pela mídia como um papel central, como disse o Rui. Ele tem um caráter distinto da tentativa de manipulação eleitoral, porque agora o que foi feito, na verdade, foi um golpe, diante da crise econômica, foi um golpe para destruir a Constituição de 88. Esse golpe que foi dado, ele não tem um caráter eleitoral. O objetivo dele era derrubar a Dilma, mas não era só derrubar a Dilma, é fazer tudo o que a gente tem visto, né? PEC 55, ameaças ao SUS,
é destruição da Constituição de 1988 dos direitos sociais. É a adoção do ultraneoliberalismo no Brasil. É um passo adiante. E qual é a nossa esperança? São as contradições expressas nessa capa do Caos Operária. Aqui, neoliberalismo em xeque. As contradições estão aqui, estão expressas no Caos Operária. O neoliberalismo está em xeque. Ele está em xeque pela direita. Ele não está em xeque pela esquerda, ele está em xeque pela direita nacionalista. São as contradições dentro do capital, do grande capital também. Se você observar qual é a cobertura da imprensa hoje, eu assisto com frequência a imprensa americana, como vivi lá há muitos anos, acompanho, vejo, conheço alguns personagens. Por exemplo, agora a CNN está numa campanha muito forte para influenciar a CNN e outros órgãos americanos, para influenciar a escolha do chefe da Casa Civil do Trump. Eles estão querendo ter algum controle sobre o Trump. Então, eles estão fazendo muitas reportagens denunciando aliados do Trump, que ele prometeu que poderiam vir a ocupar essa posição da Casa Civil. Eles querem alguém do establishment, porque o Trump representa uma ameaça quando ele diz que vai fazer déficit público, quando ele diz que vai investir, que ele vai taxar. Quando ele diz, ele é um demagogo perigosíssimo, mas quando ele diz que ele vai taxar os bancos, quando ele diz que vai fazer déficit público, isso aí não cabe não cabe no neoliberalismo. Como que o cara vai fazer déficit? Não pode. Então, o Trump é uma ameaça nesse sentido, quando ele diz que vai fazer uma coisa, tem uma tradição americana muito grande, de política externa americana, dentro do Partido Republicano, que é uma coisa isolacionista. Quando ele diz que vai se retirar de intervenções externas no Afeganistão, para investir o dinheiro dentro do país, tudo isso ameaça muito o establishment. Então, a gente está assistindo agora uma contradição. E o que é que permitiu, de certa forma, ao Trump fazer o discurso que ele fez? Um fenômeno incontrolável, por enquanto, que nós também podemos explorar, que são as redes sociais. Nós só podemos fazer as denúncias que fazemos agora, porque hoje a gente tem instrumentos para fazer, como nessa transmissão ao vivo pela internet, que não custa nada. O Rui fez a menção, que no passado só os capitalistas que teriam meios de produção, a gráfica e o papel, etc. e tal. Hoje, por uma fração do custo, a gente tem essa oportunidade. Tudo bem que é minoritário, que somos poucos, mas a gente pode ter alguém aí ouvindo a gente falar na Rússia, na China, nos Estados Unidos. Ou seja, hoje, essas brechas que as redes sociais abriram, permitem que a gente fale, mas também permitem que um projeto como o do Trump se eleja. Vocês ouviram o dono do Facebook se desculpando não, dizendo, não foi o Facebook que elegeu o Trump, não, porque ele foi acusado. Não foi o Facebook. Se você olhar, não sei se vocês viram as estatísticas de reprodução de material na campanha da Hillary para o Trump, eles foram lá ver como que era a estatística da reprodução de material pró-Hillary ou pró-Trump nos estados decisivos da eleição americana. Alguns dos quais, como vocês sabem, outra contradição, foram os estados operários. Os estados operários, por 120 mil votos, deram a vitória ao Trump. Pensilvânia, Ohio, Michigan. São estados operários, blue collar, que eles chamam o colarinho azul. Então, são as contradições. O Trump é um cara de extrema direita, com um discurso xenofóbico, racista, machista, foi eleito por operários. Inacreditável. Operários que foram deixados para trás pela globalização. Explorando o quê? As redes sociais. Então, como a gente está discutindo a questão do papel da mídia, é preciso ter em conta isso. Se fosse apenas pela grande mídia americana, a Hillary estaria eleita. É que o Trump e seus seguidores dispunham também de uma janela
para enfrentar a cobertura que foi forte contra ele da mídia, dentro das redes sociais. Aí fizeram lá a estatística desses estados mais importantes onde ele ganhou, e a reprodução do material pró-Trump nas redes sociais foi muito maior. Ele realmente, não dá para dizer, ele ganhou por causa do Facebook, mas o Facebook foi tão importante para o Trump quanto foi para a organização do golpe aqui no Brasil, MBL e todos esses. Vocês percebem como as redes sociais estão abrindo uma brecha que não tem controle? Minha previsão é de que vai haver controle sobre elas. Não demora muito. Já está tendo. Monitoramento é como eu acabo de chegar da Turquia. Turquia é um país onde houve um golpe e um contragolpe. E o Erdogan, agora, está promovendo uma ditadura na Turquia. Ele prendeu jornalistas, ele prendeu parlamentares, ele prendeu gente da oposição, que não tinha nada a ver com o golpe original que ele atribui a um líder religioso. Prendeu gente de esquerda, gente de todo lado. E o que ele está fazendo? Hoje, se você chegar lá num hotel na Turquia, com o seu celular, e quiser usar o Wi-Fi do hotel, eles pedem qual é o seu número de telefone. Aí você bota o seu número de telefone e você acessa o Wi-Fi. E aí, o que está acontecendo? Ele sabe quem é que está ali acessando o Wi-Fi de qual lugar. Então, é isso que vai acontecer. Nós vamos, como já existe hoje, vai haver um crescente controle das redes sociais. Por quê? Porque o neoliberalismo, esse da Hillary, esse do Temer, ele não pode perder o controle essencial, que é o que a gente está debatendo aqui, que é o controle da mídia. O controle da informação hoje, gente, é mais importante que o tanque de guerra. É isso que o PT não sacou lá atrás. Tanque de guerra não tem o valor de um grande jornal, de uma grande emissora de televisão, como a Globo, por isso, central do golpe. Isso tem mais valor do que 20, 30 mil soldados. Porque você pode usar à vontade, quase à vontade. 30 mil soldados, se você usar, você vai te causar um problema político, mas os meios de comunicação, você pode usar a Globo à vontade. Como vocês têm visto a Globo sendo usada, obviamente que eles têm que defender a sua posição, então, mas no momento crucial, que, por exemplo, a chamada das manifestações contra a Dilma em São Paulo, a Globo estava lá chamando, na Globo News, ao vivo, o dia inteiro. Então, na hora de usar, eles disparam o canhãozão deles. À vontade. E a gente fica sem defesa. Então, para finalizar, é o que eu ia dizer para vocês. Essa brecha das redes sociais, e como o nosso debate aqui é sobre imprensa operária, essa brecha das redes sociais tem que ser utilizada. Então, é essencial que a gente tenha os nossos veículos, as nossas boas páginas de Facebook, até que o Facebook seja fechado, que a gente tenha o nosso Twitter, que a gente tenha o nosso YouTube, que a gente gere conteúdo, que é o que a gente está fazendo nesse debate aqui, e que a gente replique o nosso próprio conteúdo. Né? Não adianta você apenas ler a causa operária. Não, tem que pegar o artigo dela na internet, que te interessa, óbvio que ninguém é mecânico aqui, vai ficar sendo robô de ninguém, mas esse artigo me interessa, e colocar isso no seu Facebook. Quer dizer, você tem, hoje, ferramentas gratuitas para que a gente gere, o essencial é gerar o próprio conteúdo, é não ficar dependente apenas de um conteúdo que é escrito para você, quer dizer, você tem que ter o jornal, você tem que ter a capacidade de criar conteúdo de televisão, de rádio, de jornal. Isso é possível fazer por uma fração do dinheiro que se fazia no passado e, não sendo possível fazer isso, na medida das possibilidades, tentar sustentar essa ecologia de blogs, sites, que nós temos ainda, que ainda sobreviveu ao golpe aqui do Temer, embora eles tenham nos atacado frontalmente, né, ao mesmo tempo fortalecendo o outro lado, mas eu acho que assim, é um momento de solidariedade e é um momento, essencialmente, Rui, todos, de a gente preservar e fortalecer os nossos meios de comunicação, os que a gente já tem e outros que a gente pode vir a criar. Muito obrigado a todos.